Olá, comunidade Me Diretriz. Sejam muito bem-vindos ao canal que te ajuda a entender os temas mais quentes e importantes da medicina de forma descomplicada. Eu sou o Dr. Medir, e hoje vamos falar sobre um assunto que gera muita polêmica e preocupação: os dispositivos eletrônicos para fumar, mais conhecidos como vapes ou cigarros eletrônicos. Você já ouviu falar que os vapes são uma alternativa mais segura ao cigarro tradicional? Que podem ajudar a parar de fumar e que sua proibição no Brasil está sendo debatida. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, tem um posicionamento claro e forte sobre isso, baseado em evidências científicas. E eles trazem 10 razões para manter a proibição desses dispositivos no nosso país. Vamos entender por que essa é uma questão de saúde pública fundamental. A Sociedade Brasileira de Cardiologia manifesta sua preocupação diante do atual debate acerca dos dispositivos eletrônicos para fumar, comumente conhecidos como vapes. Embora sua proibição tenha sido estabelecida em 2009 e posteriormente ratificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2022, observa-se que a discussão sobre a comercialização, a importação e a publicidade desses dispositivos foram reavivadas em 2023 no âmbito do Senado Federal. As alegações da indústria do tabaco, que promove os dispositivos eletrônicos para fumar como uma alternativa de menor risco à saúde ou para redução no consumo de cigarros convencionais, carecem de respaldo em estudos consistentes que comprovem tal teoria. Ao contrário, as evidências revelam a presença de componentes químicos prejudiciais à saúde nesses dispositivos, resultando em um aumento progressivo nas hospitalizações associadas aos danos pulmonares decorrentes de seu uso. Além disso, as substâncias presentes nesses dispositivos estão relacionadas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, além de diversos outros efeitos adversos. Em conformidade com a proibição estabelecida pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, bem como a observação do uso desses dispositivos por jovens e não fumantes, associada às evidências de malefícios decorrentes de seu consumo, a SBC considera a liberação desses dispositivos prejudicial à saúde da população. A SBC posiciona-se contrariamente à liberação dos cigarros eletrônicos, fundamentando tal decisão em 10 razões que respaldam a manutenção de sua proibição. E o Dr. Lucas Artana vai nos explicar cada uma delas agora. Olá a todos! É um prazer estar de volta ao Me Diretriz para falar sobre este tema tão importante. A SBC lista 10 razões para manter a proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar, e vamos detalhá-las para que não restem dúvidas sobre os riscos envolvidos. Primeira razão: evidências insuficientes de redução de danos entre fumantes. A alegação apresentada pela indústria do tabaco de que os dispositivos eletrônicos são uma alternativa de menor risco à saúde para substituir os cigarros convencionais carece de confirmação. Pelo contrário, estudos indicaram que jovens que fazem uso de cigarros eletrônicos têm menor propensão a cessar o tabagismo. Além disso, adultos fumantes que recorrem aos vapes exibem uma notável inclinação para a dupla utilização, que envolve cigarros tanto eletrônicos quanto regulares, o que aumenta os riscos à saúde. A ausência de estudos suficientes que sustentem a tese do menor risco à saúde é relevante e contraposta por estudos clínicos e observacionais que sugerem impactos significativos na saúde dos usuários. Segunda razão: o cigarro eletrônico não tem combustão, mas existem outros produtos distintos daqueles do cigarro convencional, muitos dos quais com efeitos desconhecidos na saúde humana. Embora haja variações nos vapes, o produto consiste em 4 partes principais: um reservatório, um dispositivo de aquecimento, uma bateria de lítio e um bocal. No reservatório, são alojados a nicotina e, por vezes, os aromatizantes, os solventes e outros componentes químicos. A presença de solventes e aditivos, aquecidos durante o funcionamento do dispositivo, pode originar componentes tóxicos provenientes tanto dos próprios cigarros eletrônicos quanto de seus líquidos. Além disso, os refis e os frascos de nicotina líquida de cigarros eletrônicos não descartáveis representam um potencial risco de intoxicação, especialmente por ingestão acidental, absorção pela mucosa oral ou contato com a pele em caso de vazamento. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC,
registraram um significativo aumento nas chamadas para os centros de intoxicação relacionadas aos casos de envenenamento pelo líquido dos dispositivos eletrônicos, sendo registrado até óbito em criança por ingestão acidental dos ilíquidos. O descarte desses elementos representa uma séria ameaça ambiental, gerando toneladas de lixo eletrônico com lítio e cobre, além de resíduos dos ilíquidos, considerados lixo tóxico. Adicionalmente, existem também incidentes relacionados a explosões dos dispositivos. Desde 2019, tanto o CDC quanto o Food and Drug Administration, o FDA, têm registrado um aumento nos casos de lesão pulmonar aguda grave associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vapes. Essa séria condição é identificada como EVALI. A maioria dos pacientes diagnosticados com EVALI necessitou de hospitalização, sendo que muitos receberam cuidados intensivos e suporte respiratório. Notavelmente, 2,3% dos casos resultaram em óbito. O acetato de vitamina I, um aditivo ocasionalmente utilizado em produtos contendo tetrahidrocannabinol, THC, está significativamente associado ao surto de EVALI. Terceira razão: VIP, um novo fator de risco para as doenças cardiovasculares. Diversas pesquisas indicam uma relação direta entre o uso de cigarros eletrônicos e o incremento no risco cardiovascular. A presença de nicotina nos dispositivos está vinculada a aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial e intensificação do estresse oxidativo. Além disso, o consumo regular de cigarros eletrônicos está associado à inflamação, disfunção endotelial, lesões vasculares e desenvolvimento de aterosclerose. Não apenas isso, os cigarros eletrônicos também demonstram uma relação com o aumento da probabilidade de ocorrência de infarto do miocárdio. Indivíduos que fazem uso habitual desses dispositivos apresentam uma probabilidade 1,79 vezes maior de sofrer um infarto em comparação com não fumantes, conforme evidenciado em estudos. Quarta razão: prejuízos à saúde populacional. A comercialização e o consumo de dispositivos eletrônicos representam uma questão de saúde pública devido ao impacto que exercem tanto sobre fumantes quanto não fumantes. Pesquisa aponta que os usuários de cigarros eletrônicos apresentam uma menor probabilidade de cessar o tabagismo de maneira voluntária, devido à significativa capacidade desses dispositivos em induzir dependência de nicotina. É crucial salientar a existência de usuários de cigarros eletrônicos que fazem uso simultâneo de cigarros convencionais, o que pode acarretar um aumento substancial no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Adicionalmente, a relação entre a diminuição do número de cigarros consumidos e a redução do risco à saúde não segue uma trajetória linear. Mesmo exposições a níveis reduzidos podem desencadear doenças cardiovasculares. Em um estudo de caso, foram identificadas elevadas concentrações de cotinina, que é um metabólito da nicotina, e níveis significativos de metais como alumínio, cromo, níquel e cobre em uma família com um usuário de cigarro eletrônico. No leite materno de usuárias, foram detectadas concentrações elevadas de glicerol, responsável por danos pulmonares e cardiovasculares, além de cotinina em níveis altos, assemelhando-se ao efeito da exposição do bebê ao cigarro eletrônico. Quinta razão: descumprimento das obrigações internacionais pelo Brasil. É fundamental recordar que o Brasil, na qualidade de signatário da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde, CQCT-OMS, está compelido, conforme disposto no artigo 5,3, a desenvolver políticas públicas de controle do tabaco resguardadas contra influências comerciais da indústria. A narrativa que a indústria está construindo, sugerindo uma busca pela redução de danos, não é uma novidade, bastando recordar os cigarros light, supostamente causadores de menos danos. Isso constitui meramente uma estratégia da indústria para assegurar sua permanência no mercado. Portanto, é imperativo que o governo brasileiro esteja atento ao cumprimento de suas responsabilidades internacionais quanto ao controle do tabaco e não adote uma postura leniente em relação a essa prática. Sexta razão: desafios para o cumprimento de medidas de regulação. A promulgação da Lei Antifumo no Brasil gerou significativas mudanças culturais, em especial no que se refere aos ambientes isentos de tabaco, os quais,
atualmente, são respeitados por uma parcela considerável da população brasileira. No entanto, é crucial compreender que a existência da lei antifumo representa um caminho a ser percorrido, mas não constitui uma solução integral. O Brasil enfrenta desafios decorrentes da escassez de recursos e da falta de uma fiscalização efetiva. No presente momento, a fiscalização dos cigarros eletrônicos é relativamente simples, uma vez que todos os produtos dessa natureza são proibidos. Contudo, com a eventual introdução oficial de novos produtos no mercado, a regulamentação do comércio legal e o combate à falsificação, ao descaminho e ao contrabando tornar-se-ão tão ou mais complexos do que os associados ao cigarro convencional. Além disso, é necessário promover uma mudança cultural, em especial em relação ao cigarro eletrônico, que, atualmente, contraria as conquistas alcançadas no contexto do tabaco tradicional. Sétima razão: recursos para controle do tabaco em risco. A regulamentação dos novos produtos implicaria um ônus adicional para o orçamento da saúde, que já enfrenta restrições significativas. Esse desafio abrange não apenas recursos financeiros, mas também humanos, que atualmente se mostram insuficientes para supervisionar tanto o uso quanto a comercialização do cigarro convencional, bem como para desenvolver políticas eficazes de cessação do tabagismo no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, a atenção primária e a atenção especializada enfrentam o desafio do tratamento de todas as enfermidades associadas ao consumo de produtos fumígenos, o que sobrecarrega as filas de atendimento. Considerando a insuficiência de recursos na saúde para tratar o tabagismo e suas ramificações, seria um equívoco permitir a circulação de outro produto tão prejudicial, o que certamente acarretaria um aumento nos custos com saúde no país. Um estudo conduzido em 2011 no Brasil concluiu que o custo para tratar diversas doenças crônicas decorrentes do tabagismo, no âmbito do SUS, totalizou 23,37 bilhões de reais, equivalente a 0,5% do produto interno bruto e 4 vezes o montante dos impostos federais arrecadados do setor tabaco naquele ano. Esse custo tende a aumentar com a expansão do consumo de veípes. Como a maioria dos usuários é jovem, o que favorece o apelo da indústria por uma falsa percepção de segurança, estudos de curto prazo reafirmam os efeitos agudos cardiovasculares, pulmonares e cerebrovasculares e o fardo sobre o sistema de saúde certamente virá em algumas décadas. A cessação do tabagismo, inquestionavelmente, representa a estratégia mais custo-efetiva e o Brasil dispõe de um programa de tratamento eficaz, gratuito e acessível para a interrupção do tabagismo. Oitava razão: diferença econômica e riscos associados na comparação entre Brasil e outros países. Comumente, a indústria dos dispositivos eletrônicos cita países em que a comercialização do produto é liberada com o objetivo de obter sua liberação no Brasil, como um exemplo a ser seguido. Contudo, mesmo em nações com um aparato legal e regulatório mais robusto, como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia e França, as legislações referentes aos cigarros eletrônicos estão sendo revisadas devido ao expressivo aumento no uso de veípes entre jovens, crianças e adolescentes, com incidência em escolas de ensino fundamental. Portanto, é imprudente que o Brasil presuma que, sem as condições adequadas para garantir a aplicação integral da lei antifumo, seria capaz de controlar o consumo desenfreado de cigarros eletrônicos, expondo a população jovem aos comprovados malefícios desses produtos. Nona razão: proliferação dos dispositivos eletrônicos entre jovens e não fumantes. Apesar da exposição ilegal, os adolescentes continuam a ser altamente suscetíveis aos cigarros eletrônicos. A Global Youth Tobacco Survey evidencia um aumento epidêmico no consumo de cigarros eletrônicos, que chega a ser 3 vezes superior entre adolescentes na mesma faixa etária, considerando países em que a comercialização é permitida em comparação a países com o banimento da comercialização, como Brasil e Tailândia. A Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares,
conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e abrangendo mais de 159 mil estudantes brasileiros, revela que a experimentação de cigarro eletrônico em algum momento da vida entre escolares de 13 a 17 anos atingiu 16,8%, sendo que 3,6% utilizaram nos últimos 30 dias. Vale ressaltar que o uso de qualquer produto relacionado ao tabaco, englobando cigarros convencionais, vapes e outros, aumentou de 9% em 2015 para 12% em 2019 entre adolescentes. Segundo a pesquisa Covitel 2023, 1 em cada 4 jovens entre 18 e 24 anos já experimentou cigarros eletrônicos, sendo seu uso 40 vezes mais comum na população abaixo dos 40 anos, mesmo com a venda proibida no país. Entre os usuários de cigarros eletrônicos de 15 a 24 anos, 63% nunca experimentaram cigarro convencional, indicando que os dispositivos eletrônicos têm se tornado a forma de iniciação ao fumo na juventude. Mesmo sob regulamentação, a permissão da venda de cigarros eletrônicos apenas ampliaria as oportunidades de seu consumo entre os jovens, uma vez que o acesso seria facilitado. Além disso, essa regulamentação promoveria a falsa ilusão de um produto menos nocivo. O amplo comércio, aliado à limitada capacidade de fiscalização, poderia proporcionar aos menores de idade mais chances de iniciar ou manter seu vício desde cedo, evidenciando os riscos associados à liberação do consumo de dispositivos eletrônicos no país. 10ª razão: princípio da precaução. Diante das evidências disponíveis, considerando a natureza dos riscos vinculados ao uso dos novos dispositivos eletrônicos, seu elevado potencial para adição e a incapacidade de implementação eficaz de medidas fiscalizatórias, bem como a falta de recursos destinados a tratar as consequências do consumo desses novos produtos, torna-se imperativo manter sua proibição no Brasil. Isso visa prevenir uma potencial nova epidemia de consumo de vapes ou agravamento da atual. Dr. Lucas, que posicionamento firme e bem fundamentado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Fica muito claro que a decisão de manter a proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil é uma questão de proteção à saúde pública. Em resumo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com base em evidências e um compromisso com a saúde, se opõe veementemente à liberação de qualquer tipo de dispositivo eletrônico para fumar no Brasil. É uma postura que visa preservar as conquistas na luta anti-tabaco e proteger as futuras gerações dos malefícios desses produtos. Sua busca por conhecimento é a nossa diretriz. Se este vídeo te ajudou a entender melhor por que os vapes são uma ameaça à saúde pública, curta, compartilhe com amigos, familiares, principalmente com jovens e adolescentes. E se ainda não é inscrito no MeDiretriz, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas. Queremos construir essa comunidade de conhecimento com você. Até a próxima!